Olá, amados, a paz do Senhor para a sua vida. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos para raciocinarmos, para pensarmos a respeito de alguns assuntos que muitas vezes parecem constrangedores para a nossa vida, mas de suma importância e possamos ser edificados se atentarmos para a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é de verdade, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, meditai nestas coisas. Queridos amados, o tema proposto parece descabível, mas muito atual, principalmente para a juventude, para os adolescentes, pais que talvez queriam ter resposta a respeito do assunto a masturbação. Dentro desse pensamento, alguns pesquisadores dizem que a porcentagem de homens e de mulheres que praticam ou que já praticou é muito grande. Entende-se que entre os homens, 55 a 90% deles já tiveram essa prática e as mulheres, 45 ou um pouco mais. Apesar de ser mulheres, sempre se esperam na mente de muitas pessoas que os homens têm este comportamento. Mas passando de 45 ou até 50% das mulheres, 55 a 90% de todos os homens já tiveram este comportamento, essas atitudes. A masturbação que nós falamos, que é o manuseio dos órgãos genitais, tanto masculino como feminino, o alto prazer em relação ao desejo sexual, a este abrasamento, que hoje é muito fácil essa provocação acontecer pelos estímulos visuais, programas, por exemplo, novelas. Nós temos aí muitos filmes com cenas fortes em que as pessoas carentes da sexualidade ou que têm um instinto mais à flor da pele a respeito do sexo sofrem mais com isso. Então, talvez você ache estranho como cristão comentar a respeito disso. Mas você, pai, entenda uma coisa. Talvez seu filho tenha esse comportamento. Talvez seu filho faça. Talvez você já o fez também. Isso é muito atual e está presente na mente da maioria dos nossos jovens e adolescentes. Homens e mulheres. Estamos aí nesta geração da informática, nesta geração em que a tecnologia, pelos meios visuais, auditivo, tem facilitado a compreensão, a descoberta, e isso tem levado muitos jovens a se viciarem. Porque talvez você que tem essa prática não saiba, ou que está pensando, ou tentado, mas a masturbação vicia. Algumas pessoas dizem que não tem nenhum problema o jovem descarregar as suas necessidades com isso, porque isso pode dar algum problema, mas na realidade não existe nenhum problema quanto a isso. Os jovens não vão sofrer nenhum problema de saúde
nem mental, nem psicológico, nem sexual, se eles não praticarem a masturbação. Nós temos, nosso organismo, ele reage quando essas coisas, entre aspas, se acumulam. Tem o escape, que é chamado de poluição noturna, ou sai através da urina e outros meios, através de fluidos corporais. Então, alguns pais acham que não tem nenhum problema. Alguns jovens também não. Talvez você que está me assistindo agora tenha esse problema. Eu quero dizer para você que isto não vai levar você a ser pior do que as outras pessoas. É um pecado como qualquer outro pecado. Lembrando bem que diante de Deus nós entendemos que não tem pecadinho e pecadão. Mas por que entendemos que a masturbação é pecado? Primeiro, quando se pratica a masturbação, você está pensando nas cataratas do Iguaçu? Você está pensando em uma cachoeira? Em uma fornalha? Em uma profissão que você está usando para ganhar dinheiro, como uma profissão que não envolva a sexualidade? Você está pensando em oração? Está pensando em Deus? Está pensando no seu pai? Na sua mãe? Você está pensando em cavar buracos no solo? Você está pensando em arrumar uma faculdade para se formar e ser um médico? Não. Você, alguém para manusear parte do seu corpo, para exprimir esse desejo, colocar para fora, isto que lhe corrói por dentro, que é natural, essa situação no organismo. Para fazer isso, tem que pensar no sexo oposto. E nós entendemos que a Bíblia, como diz para o casado, se alguém atentar para uma mulher e desejá-la em seu coração, já cometeu o adultério. E se for um jovem? A Bíblia diz: não cobiçarás. E quando diz não cobiçarás, é um mandamento para todos. Não cobiçará o novilho, nem a serva, nem o servo, nem o animal, nada que é do próximo. Então, quando o jovem está com essa prática, seja uma moça, um rapaz, um homem ou uma mulher, tem que estar pensando em alguém, por exemplo. Geralmente isso acontece, nós estamos aqui no círculo de solteiros. O solteiro, ele vai estar pensando em uma jovem que não é sua esposa, que é filha de um irmão, filho de seu vizinho, a filha do seu vizinho. A moça vai estar pensando em alguém que não é o seu marido. Não, ela não é casada, ela é solteira. E se o homem casado, ele viola a lei de Deus, adulterando neste caso, pensando, aos jovens também vai estar cometendo a fornicação na sua mente. O apóstolo Paulo diz que é para o jovem não se abrasar. Ele fala: é melhor vocês casar do que viver abrasado. Abrasar é viver, tornar-se em brasa, ou se arder em desejos pelo sexo. O desejo, a tentação pelo sexo é natural ao homem e à mulher. Aliás, um jovem e uma jovem que isso não passa pela sua cabeça, isso não é temor a Deus, isso é um problema, porque é natural se desejar o sexo oposto, desejar a outra pessoa, mas mentalizar, trazer em memória, trazer para o seu coração, se arder em desejos a ponto de se autorrealizar como que estivesse praticando sexo, isto é pecado. Isso faz parte das obras da carne. Isso é erotização. Este pensamento em possuir
ou ser possuído por uma pessoa que não é o seu cônjuge. O rapaz, quando está se masturbando, está desejando praticar sexo com alguém. Se ele não é casado, ele vai estar mentalizando, cobiçando a filha de alguém. Ele não está desejando casar com ela. Ele não está sofrendo a tentação por ela, ou ela por ele. Está desejando possuir ou ser possuído. E pela palavra de Deus, tudo que é bom, que é honesto, que é justo, que é amável, ou que algum louvor, nisso pensai. Tenta imaginar, nesta prática, Jesus estivesse do seu lado, como você se sentiria? O rapaz, quando casa, e ele está no ato da sexualidade, ele não sente vergonha da presença de Deus. Aliás, pode até pensar em Deus neste momento, quem é casado, não tem nenhum problema. Mas e quem não está casado e está praticando isso? Ou não é casado e está pensando em fazer isso? Ou se é casado e está fazendo isso pensando na vizinha, pensando em outra mulher que não é a sua esposa, ou a mulher pensando em outro homem que não é o seu marido. Também se constitui em pecado de prostituição. Isso é na prática, não pelo significado da palavra, mas pela a ideia em si. Então, jovens, se vocês têm esse problema, ore a Deus, case-se. Paulo diz: eu gostaria que vocês ficassem solteiros como eu, ficasse sem, cada jovem ficasse sem mulher, as mulheres ficassem sem homem, mas por causa da prostituição, se vocês não casarem, vocês vão acabar praticando sexo fora do casamento, sem casar, sem um parceiro oficial. Vai estar na prática da sexualidade ou vai estar pensando nisso. Aí ele fala do abrasamento. Case, é melhor casar do que viver abrasando, viver se ardendo em desejo pela sexualidade. E isso, se não tiver controle, vira um pecado terrível, porque muitas pessoas ficam viciadas nisso e praticam todos os dias. São centenas de jovens que estão lutando para fazer a vontade de Deus, mas que sofrem com isso. Então, busque conselho de alguém que é de sua confiança. Busque orientação do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu líder espiritual. Ore a Deus, jejune, busque a Deus graça, uma saída. Porque quando alguém se torna viciado por isso, chega um momento que não é suficiente e acaba levando na prática mesmo com uma pessoa que não é a sua esposa, não é o seu marido. Compra revista, vai assistir na internet ou na TV a pornografia e isso não agrada a Deus. Lembre-se bem, meu irmão, minha irmã, você pode vencer isso em nome de Jesus. Mas com certeza Deus não se agrada. Com certeza isso pode trazer prejuízos espirituais para a sua vida. Mas se você caiu nesse erro ou está praticando, não se desespere. Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te fortalecer e temos muitos homens de Deus por aí que podem te orientar, o seu pastor da sua cidade, um amigo de confiança. Cuidado para alguém não te entender errado se você procurar a pessoa errada para conversar. Converse com a pessoa que tem estrutura e espiritualidade para te orientar. E Deus vai te dar vitória. A tentação para fazer isso, a vontade de fazer isso é natural. Mas isso vai te levar a um degrau inferior da imoralidade e diminuir a sua postura diante de Deus, chegando no momento de achar que não vale a pena continuar servindo a Deus, porque servir a Deus continuar fazendo isso, mas Deus vai te dar vitória e vai te levantar. Creia. Eu peço a Deus por sua vida, eu peço a Deus por sua alma, não importa a sua religião, não importa a igreja que você pertence. Não faça isso. Jesus sempre prezou pela pureza. Paulo, Pedro, a palavra de Deus, o servo do Senhor,
fala muito sobre a pureza, sobre as obras da carne. A carne escraviza. Não estou falando do físico, seu corpo, mas o instinto tendencioso, inclinações para o pecado. Paulo disse em Gálatas capítulo 5, a partir do 16: Sede guiado pelo Espírito e assim não cumprirei os desejos da carne. Os desejos virão, mas você pode vencer em nome de Jesus. Então a masturbação é pecado, apesar desse termo não estar nas Sagradas Escrituras, entendemos nesse sentido que para se fazer isso tem que estar cobiçando a filha, a mulher, o marido ou filho de alguém. E a Bíblia diz: não cobiçarás. Cuidado com as imagens que você vê, cuidado com o áudio, cuidado com as conversações. E isso vai atribular mais a sua vida, vai te trazer mais força para o erro. Trabalhe a sua mente na palavra de Deus, na oração, se consagre. Você que é jovem, com certeza é muito difícil para você, mas Deus te dará um escape. Avance na fé, confiando em Deus. Ainda tem solução para você que talvez tenha esse vício. Deus abençoe e guarde o seu coração. Em nome de Jesus, conte comigo, estou aqui pedindo por sua alma.